E mais uma empresa é acusada num esquema de pirâmide financeira. Cerca de 10 mil pessoas se sentem lesadas por conta disso. Nesse vídeo aqui, eu vou falar para você como é que você pode identificar um possível esquema de pirâmide financeira, para você proteger o seu patrimônio, para você não perder dinheiro. Vamos lá, vamos entender aqui o caso em questão. Então nós temos aqui um tipo de negócio onde há uma alocação de recursos. Então vamos imaginar aqui um caso específico para você poder entender como é que funciona essa acusação de esquema de pirâmide. Nós temos uma alocação de recursos feita por uma pessoa. Então imagina que o Sr. João, por exemplo, ele tinha as economias da vida dele, 100 mil reais de economia. Ele passou a vida guardando dinheiro e conseguiu reunir 100 mil reais. Esses 100 mil reais aqui, o Sr. João, ele decidiu alocar esse recurso, mesmo sem conhecer, mas com o objetivo de ter um ganho que poderia, por exemplo, fazer o complemento da aposentadoria do Sr. João. Imaginar, por exemplo, que o Sr. João ganha ali 3 mil reais de aposentadoria, tá? E ele vai conseguir ter um rendimento em torno de 6 a 8% ao mês. Ou seja, o Sr. João pega o dinheiro dele, que estava na poupança, rendendo quase nada, e, consequentemente, ele joga esse dinheiro no investimento que vai render esses 6 a 8% ao mês. E o Sr. João pode pegar esse rendimento mensal, que é uma alocação de criptoativos, ou seja, com esse dinheiro ele vai fazer a retirada mensal desse valor. Esse dinheiro ele não vai ser automaticamente reinvestido, ele vai ser sacado mensalmente como locação, como rendimento do aluguel de criptoativos. Só que para essa operação acontecer, o Sr. João tem que criar uma conta numa exchange e essa conta vai receber esse recurso aqui e depois vai ser feita essa alocação que a empresa vai administrar. E a empresa garante esse ganho com base no histórico, a capacidade de gerenciar esse recurso. Na prática, seria semelhante a uma operação, por exemplo, feita num fundo, onde você, por exemplo, vai lá e aporta o dinheiro e o fundo vai fazer o investimento desse valor e vai conseguir, por exemplo, rentabilizar. Qual é o problema que nós temos aqui? O problema está justamente aqui, que nós temos aqui um valor de rendimento que é extremamente superior a qualquer outro rendimento que nós tenhamos da aplicação de um fundo. Então, obviamente, há um risco por trás disso. Só que esse risco ele se torna maquiado à medida que as pessoas elas vão tendo a sua remuneração. Porque olha só, vamos voltar ao caso do Sr. João. Então o Sr. João, como é que o Sr. João chegou aqui à situação de investir os seus 100 mil reais? O Sr. João conhecia o Sr. José, que é amigo dele, e o Sr. José havia sido convencido e já estava investindo 50 mil reais. E aí, o Sr. José, com um rendimento de 8% ao mês em média, estava recebendo ali por volta de 4K todos os meses. O Sr. José, que tem, inclusive, uma remuneração mensal da aposentadoria dele menor que o Sr. João, de 2K, 2,5K, por exemplo, mas também foi uma pessoa que guardou os seus recursos, ele estava recebendo praticamente quase o dobro da sua remuneração de aposentadoria com o retorno desse investimento. E todos os meses o Sr. José sacava os 4K. E já por 2 anos o José fazia isso. E aí o Sr. João, vendo que o seu amigo que toma cerveja com ele está ganhando esse dinheiro todo, o Sr. João ele começa a investigar um pouco mais para poder, por exemplo, fazer esse investimento. Só que o Sr. João ele é mais desconfiado. Aí o Sr. João faz o quê? O Sr. João ele vai investigar um pouco mais a empresa. Pede para o filho dele, por exemplo, ajudar a legitimizar se essa empresa realmente é idônea. E aí o filho dele, fazendo pesquisas, vê que a empresa tem jogadores de futebol, tem pessoas, celebridades que também estão investindo dinheiro, a pessoa que é os proprietários da empresa tem uma vida realmente em redes sociais ativa, e aí ele fala, pai, olha, acho que realmente faz sucesso essa empresa e que vale a pena investir. Porque também o seu filho também não conhece nada sobre criptoativos e tampouco sobre blockchain e outras tecnologias, mas ele sabe, ele já ouviu falar sobre isso e sabe que isso é o assunto do momento. E aí o Sr. João resolve fazer o investimento então lá na empresa. Só que o Sr. João
percebendo, depois de um tempo, que o dinheiro está rendendo muito, ao invés de ele começar a sacar os valores do rendimento do 100K que ele fez, ele começa a fazer um reinvestimento desses valores todos os meses. Por quê? Tem uma vida simples, ele consegue viver com os seus 3.000 por mês, e ele começa a reinvestir esses valores. E aí ele começa a ver que mensalmente ele vai aumentando o seu patrimônio, vai multiplicando o seu patrimônio ao ponto de aumentar, por exemplo, em cerca de 80% ao ano o seu patrimônio. Ou seja, o Sr. João percebe que ele vai ganhar mais dinheiro depois de aposentado do que ele ganhou em toda a sua vida. Agora, o que acontece quando um esquema de pirâmide ele começa a ruir? Para que a pirâmide ela possa existir, então tem aqui até a representação de uma pirâmide, que eu fui lá no México, Tihuacan, não sei se é o nome certo de falar, porque é uma pirâmide bem bacana, e quando a gente sobe lá no topo da pirâmide, né, você consegue ver a imensidão que é a pirâmide, né, ou seja, a base da pirâmide para sustentar ela tem que ser muito grande. Então quando você pensa num esquema de pirâmide, o esquema de pirâmide ele tem que ter algumas variáveis, que faz, por exemplo, com que o Sr. João ele fosse convencido. Então você tem as pessoas na base da pirâmide, então as pessoas elas estão entrando na base da pirâmide e estão aumentando a força da pirâmide. O que é que vai acontecer para as pessoas que estão no topo da pirâmide, conforme elas vão subindo? Elas vão recebendo os seus rendimentos prometidos. Mas esse rendimento prometido ele é sustentado pelas pessoas que estão entrando e pelo dinheiro que fica retido no negócio. Mas como é que você vai ter esse dinheiro todo retido no negócio? Aí começam a entrar as regras do negócio. Para que você possa ter um rendimento de 8% ao mês, ou seja 6, ou seja 7, whatever, você tem algumas regras. Você investe o seu dinheiro, você coloca lá o seu dinheiro nesse negócio, e esse negócio ele vai reter o seu dinheiro por 12 meses. Então, ou seja, eu tenho a garantia que os 100 mil que foi investido pelo Sr. João vai ficar retido por 12 meses, porque senão ele vai pagar uma multa se ele retirar o dinheiro antes. Só que, lembra que eu falei? O Sr. João, depois de determinado tempo, ele começou a reinvestir o valor. E aí ele começou a pegar aquele rendimento que ele teve de 8 mil e começou a reinvestir e criando novos contratos com mais 12 meses. Ou seja, ele vai perpetuando o próprio dinheiro dele dentro desse sistema. E aí, consequentemente, voltando aqui para a nossa pirâmide, nós temos aqui a base da pirâmide sendo sustentada com o dinheiro das pessoas que estão entrando e com o dinheiro das pessoas que estão dentro da empresa que começam a manter esse dinheiro lá dentro. Por quê? Porque elas começam a ver o seu patrimônio crescer. E, consequentemente, isso vai sustentando as eventuais pessoas que retiram o seu dinheiro após os 12 meses e as pessoas que estão sacando os rendimentos mensais. Assim que as coisas funcionam. Só que vamos um pouco mais além. O Sr. João, depois que ele percebeu que ele estava ganhando muito dinheiro e como ele é uma pessoa sempre que cuidou muito bem do seu crédito, ele tem um nome limpo e ele tem, por exemplo, um crédito pré-aprovado lá com 30 mil reais. E aí, consequentemente, ele chega lá e fala, por exemplo, para o gerente que ele está precisando pegar um empréstimo. O gerente, obviamente, conhece já o histórico do Sr. João e oferece que consegue até aumentar um pouquinho esse limite. O Sr. João consegue pegar mais 40 mil reais. O Sr. João, a essa altura do campeonato, já tem ali retido cerca de 150 mil reais e aí, consequentemente, com mais 40, ele vai para quase 200 mil reais. E ele pega os 40 mil, só que agora ele vai começar a sacar o valor para poder pagar a parcela desse empréstimo. O que acontece na prática? O que acontece é que o Sr. João começa a sacar o seu dinheiro mensal e cai exatamente no momento onde a pirâmide começa a se desfazer. E o Sr. João não consegue mais sacar o seu dinheiro. Passa um mês, ele não consegue sacar, passa 2 meses, passa 3 meses, e aí aquelas pessoas travam suas redes sociais, somem, param de fazer aquela ostentação. Aquelas celebridades que, por exemplo, falaram que investiam naquele lugar, começam também a falar que elas também foram lesadas, que elas também perderam o seu próprio dinheiro. Aquelas pessoas que apareceram em fotos, vídeos e tudo mais, não tem nada a ver com isso, porque elas simplesmente só apareceram e no final das contas você vai ter milhares de pessoas que vão perder todo o seu dinheiro. Ah, mas existe processo? Existe.
Quais são os casos que nós temos de que as pessoas conseguiram reaver o seu dinheiro? Ah, mas e os bens que a pessoa tinha? Mas a essa altura do campeonato, provavelmente essa pessoa já nem está mais no Brasil. Os bens eles já foram ali protegidos de alguma forma. E essa pessoa tem recursos, por exemplo, para poder viver em outro lugar e conseguir administrar todo esse BO que vai acontecer. E daqui a alguns anos ninguém mais vai lembrar quase do que aconteceu. Somente o seu João, a sua Maria, a senhora Maria, o seu José e todas aquelas pessoas que acreditaram nesse fictício esquema de ganhar dinheiro fácil. Como é que você faz para você não cair num esquema de pirâmide? A primeira coisa que você precisa entender é que não existe milagre. Quando você tem um ganho, que é um ganho superior ao ganho médio de negócios extremamente seguros que nós temos hoje, que são garantidos por fundos, por exemplo, como nós temos vários fundos que têm o fundo garantidor, então, ou seja, a possibilidade de você ter um grande banco quebrando, a possibilidade de se perder esse recurso até um determinado limite é pequena, porque existe uma garantia disso, e você começa a partir para outros negócios onde se paga assim, algumas vezes a mais o que se paga, por exemplo, num negócio como esse, desconfie, porque alguma coisa pode existir aí. Mas não é somente isso, que você tem negócio, por exemplo, que tem uma rentabilidade bacana. E não necessariamente você tem ali uma situação de que é um esquema de pirâmide, por exemplo. Empresas mesmo conseguem investir, e nós somos especialistas em negócios digitais, empresas investem aqui e conseguem ter um retorno do seu investimento várias vezes. E elas não estão num esquema de pirâmide, mas elas têm um negócio de fato. Agora, quando você tem um negócio também, que além de remunerar de uma forma muito alta, esse negócio também, ele trava o seu dinheiro, ele é conceitualmente criado para fazer o quê? Para fazer com que... Cadê a imagem da pirâmide? Tá aqui, ó. Para fazer com que o seu dinheiro se mantenha dentro do esquema para que possa sustentar o retorno das pessoas. E, consequentemente, se esse dinheiro sair, acaba-se o esquema e alguém vai sair perdendo esse dinheiro. Então, a ideia é que se perpetue isso. Então, um prazo de 12 meses dá para acontecer muita coisa. E quando você começa a pensar em prazo sobre prazo, passa-se 3 anos facilmente. Então, se você tem um processo de retenção e existe uma multa para tirar o seu dinheiro após esse prazo, cuidado, esse também é um indício em relação a isso. Outro fator, quando você tem várias coisas que começam a legitimizar esse processo. E aí você tem celebridades que são contratadas para poder usarem o nome delas a ponto de legitimizar um processo como esse, e a celebridade ela não sabe muito bem o que está acontecendo, simplesmente chega uma pauta para ela poder falar sobre a empresa X, tal qual ela está falando para uma empresa de criptoativos, ela pode falar, por exemplo, sobre a compra de um snack, ela pode falar sobre um notebook como esse aqui, ou seja, ela é uma celebridade, ela ganha para isso. E, consequentemente, ela está falando e qual é o grau de envolvimento, se o snack não é bacana, se o notebook não funcionou, simplesmente ela não tem nada que vai atrapalhar a imagem dela num caso como esse. E se for um caso mais complexo como esse caso aqui, ela pode dizer, por exemplo, que ela também perdeu dinheiro e aí ela também foi lesada, tal qual outras pessoas foram lesadas. Ou seja, no final das contas, ela foi simplesmente vítima de tudo isso. Só que você vai acreditar nas pessoas que estão legitimizando isso. E a gente vai além. Mais do que aquela celebridade, teve o seu José que falou para o seu João que efetivamente o negócio era seguro, porque ele estava ganhando dinheiro. Ele viu o seu José ganhando dinheiro. Só que o seu José também foi enganado, tal qual foi o seu João e tal qual foi o filho do seu João, que no final das contas na história também investiu. Isso é uma história fictícia, tá? Só para você poder entender. Mas que também vem do pai dele ganhar dinheiro, também investiu suas economias lá. E todo mundo perdeu dinheiro. Então esse é um outro fator que você precisa considerar. Não é porque o seu vizinho, o seu cunhado, o seu tio, até o seu pai ou até o seu filho falou para você que aquele negócio é bom, é que isso garante que o negócio seja de fato bom. E também nós vivemos uma época onde as redes sociais, elas ajudam a ostentar um padrão de sucesso.
E quando você vê uma pessoa andando de jato, você vê uma pessoa com uma família feliz andando numa lancha, quando você vê uma pessoa fazendo coisas incríveis, como, por exemplo, tirando foto com outras celebridades, jogadores reconhecidos mundialmente, será que realmente isso vai legitimizar que aquele negócio de fato é bom? Ah, Anderson, você está falando então que eu tenho que tomar cuidado com tudo que eu vejo numa rede social? É claro que não. Por quê? Existem negócios que de fato são negócios. Agora, existem negócios que você vê nitidamente que não são negócios legítimos. Porque vai para um processo de complexidade onde as pessoas não têm conhecimento suficiente para entender o negócio em si. E vou dar um exemplo prático para você poder entender. Lembra que eu falei que nós somos aqui especialistas em negócios digitais e talvez se você conhece o nosso canal, você já sabe que a gente fala muito sobre isso. Um dos negócios digitais que nós temos é um negócio da venda, por exemplo, de infoproduto. Então você tem a venda de um infoproduto, que é um produto digital, que pode ser um curso, pode ser um e-book, pode ser qualquer coisa que você digitalmente possa transferir a propriedade para outra pessoa. E aí, se eu faço a indicação de um curso, desse infoproduto, e essa pessoa comprou com a minha indicação, eu vou receber um percentual em cima disso, que é um percentual que nós chamamos de afiliação. Só que à medida que eu tenho vários infoprodutos, eu consigo ir aumentando os meus resultados. Só que para eu conseguir vender, eu vou investir um valor para poder ter essas vendas. E aí eu vou aprimorando as minhas técnicas de investimento, ou seja, fazendo o que a gente chama de compra de tráfego, que são as campanhas, e eu vou conseguindo, por exemplo, ter um ROI, ou seja, se eu invisto 10, eu consigo recuperar, por exemplo, 15, 20, por aí vai. Esse é o jogo de uma remuneração de algo que realmente remunera e que não tem nenhum esquema de pirâmide aqui. Por quê? Porque de fato você tem um produto. Agora, quando você olha esses esquemas, o que você tem? Ah, investimentos e boi, mas cadê o boi? Investimento em avestruz, mas cadê o avestruz? Investimento em criptomoedas, mas qual é o grau de complexidade? Como é que você enxerga isso que ele é intangível? Entendeu? E muitas vezes você não sabe o que está acontecendo. Ou você tem investimento em VoIP, que ninguém usava VoIP, né, dos investimentos que estavam acontecendo. Ou seja, nitidamente, o negócio é sustentado porque pessoas estão entrando, estão aumentando a base da pirâmide para que as pessoas possam continuar subindo e recebendo seus rendimentos. Então, muito cuidado com aquilo que você não conhece de negócio. Quando você olha um negócio como esse, digital, você tem nitidamente informação a respeito desses negócios. Você tem nitidamente pessoas que têm um trabalho sério, obviamente, que vendem os seus infoprodutos, que são professores, que têm um negócio digital de fato, estruturado. E não é simplesmente uma camada fictícia. Quando você vê, por exemplo, ali que existe uma empresa que tenta legitimizar com imagens de uma reuniãozinha ou alguma situação, por exemplo, que na verdade não existe. Então, muito cuidado, eu não estou aqui para falar especificamente do caso, porque eu não sou uma pessoa que pode falar do aspecto que envolve o direito, tanto que eu nem estou citando empresa e tudo mais. O objetivo aqui é falar sobre como é que você pode proteger o seu patrimônio. Muitas pessoas são lesadas todos os dias por esquemas de pirâmide. E como é que uma pessoa não vai perder o dinheiro? A informação é essencial. Muito cuidado com ganhos fáceis, porque não existe ganho fácil quando você pensa em questão de investimento. Muito cuidado que quanto maior é o retorno prometido, maior é o risco envolvido. E muito cuidado com as pessoas que estão legitimizando aquilo que você não conhece, porque aquela pessoa também pode ser uma vítima, tanto quanto você. Espero que tenha feito sentido para você esse vídeo aqui. Se você quiser deixar algum comentário, deixa aqui no vídeo para nós. Tamo junto nessa e até mais um conteúdo aqui no canal da Tactus.